Com cabelos desgrenhados e muitas vezes sem camisa, ele deixou uma marca indelével, cativando o público de todas as gerações com sucessos atemporais como Stairway to Heaven e Black Dog. Além de seus triunfos com o Led Zeppelin, a carreira solo de Plant também teve grande repercussão. No entanto, sob a superfície de seu sucesso, havia um caminho repleto de tragédias, ocultado por 5 décadas. Hoje, revelaremos a narrativa completa das adversidades que obscureceram a vida de Robert, oferecendo um vislumbre dos desafios indescritíveis que ele enfrentou. A jornada de Robert Plant, de uma educação confortável de classe média em Staffordshire, Inglaterra, até se tornar uma lenda do rock, foi marcada por um trágico conflito interno. Filho de um pai engenheiro que imaginava um futuro para ele na área de contabilidade, Plant se viu dividido entre as expectativas da família e sua profunda paixão pela música blues. Seus pais, insistindo para que ele seguisse um caminho mais convencional, o empurraram para o mundo acadêmico, mas Plant lutou para fingir interesse em um futuro que não se alinhava com seus verdadeiros desejos. Em 1970, Plant falou sobre a dificuldade de equilibrar seus estudos com seu amor crescente pela música, afirmando: "Era muito difícil combinar as duas coisas e manter um relacionamento compatível com os professores e os pais, e ao mesmo tempo, fazer o que eu realmente queria fazer." A luta chegou a um ponto de ruptura, levando Plant a tomar uma decisão crucial na tenra idade de 17 anos. Ele deixou a escola para perseguir suas aspirações musicais. Essa escolha, embora alimentada pela paixão, causou uma ferida profunda em seu relacionamento com os pais. Plant relembrou: "Eu me juntei a essa turma, o que infelizmente deixou meus pais um pouco chateados, e a distância entre mamãe, papai e Robert foi ficando cada vez maior." A discórdia familiar resultante de sua divergência do caminho esperado foi uma consequência trágica de seguir seu coração. No entanto, como o destino quis, a aposta de Plant em seu talento musical valeu muito a pena. Seu afastamento da rota convencional de obter um diploma de contabilidade levou a uma carreira extraordinária. O jovem artista obteve sucesso, formando a icônica banda de rock Led Zeppelin. Apesar das tensões iniciais com seus pais, Plant conseguiu se reconciliar com eles nos últimos anos. Refletindo sobre sua jornada, ele reconheceu a necessidade de sair de casa ainda jovem, afirmando: "Tive meu momento de potencial profissional e, como não o aceitei, tive de sair de casa aos 17 anos. Por isso, endureci muito rapidamente. Fiz as pazes com meus pais alguns anos depois. Mas foi bom. Era o que deveria ser." Embora Robert Plant viesse a se tornar o icônico vocalista da lendária banda de rock, o caminho para seu papel no centro das atenções foi repleto de reviravoltas do destino e da colisão prematura de talento e tempo. Em 1968, Jimmy Page, a mente por trás do Led Zeppelin, não era apenas o principal executivo da banda, mas também um músico profissional experiente com reputação de homem de negócios obstinado. Com uma visão de um som inovador, Page embarcou em uma busca meticulosa por um vocalista que pudesse elevar a banda a patamares inigualáveis. Entra Robert Plant, um vocalista relativamente desconhecido e não testado na época. Enquanto isso, uma figura se destacava: Terry Reid, um cantor e compositor de rock consagrado que havia chamado a atenção de ninguém menos que Aretha Franklin. Em 1969, Franklin proclamou: "Há apenas 3 coisas acontecendo na Inglaterra: os Rolling Stones, os Beatles e Terry Reid." Page, ciente das proezas de Reid, fez um convite para que ele fosse o vocalista do nascente Led Zeppelin. No entanto, o destino foi cruel, pois Reid já havia se comprometido a ser o ato de abertura em várias turnês, impossibilitando uma colaboração imediata. Em uma trágica reviravolta no tempo, Reid sugeriu que, se Page pudesse esperar algumas semanas, eles poderiam discutir melhor a oportunidade. Infelizmente, a impaciência prevaleceu e Page, movido por sua determinação inabalável, optou por não esperar. Em vez disso, Reid recomendou Robert Plant, abrindo o caminho para que Plant assumisse o papel que definiria sua carreira. Apesar da polidez profissional de Reid, que não se arrepende nem guarda mágoas, o caminho alternativo não seguido lança uma sombra sobre a história da origem do Led Zeppelin. Reid citou a mudança de seus interesses musicais para longe do rock, especialmente o que ele chamava de hard rock, como a razão por trás de sua decisão. A divergência de preferências musicais e o choque de agendas
contribuíram para uma conexão equivocada que alterou a trajetória de dois músicos talentosos. Em 1968, Plant, um artista de 19 anos, encontrava-se à beira da obscuridade, com um contrato de gravação com a CBS Records, mas sem nenhum sucesso notável. Apesar de seu relativo anonimato, Plant exalava confiança, mostrando suas habilidades como compositor e intérprete. Entretanto, a reviravolta desconcertante nessa narrativa está na omissão do nome de Plant nos créditos das músicas do primeiro álbum do Led Zeppelin. Uma inspeção mais detalhada da prensagem original desse disco icônico revela uma ausência evidente das contribuições de Plant. Mesmo em prensagens mais recentes, seu reconhecimento se limita a um crédito de co-escritor na música Baby, I'm Gonna Leave You, uma concessão resultante de um processo judicial posterior. A origem dessa trágica omissão decorre dos meandros das relações contratuais de Plant. Na época, ele estava vinculado a um contrato com a CBS Records, criando um obstáculo legal que o impedia de receber o devido crédito pelas músicas do álbum de estreia do Led Zeppelin, assinado pela Atlantic Records. Essa obstrução aparentemente burocrática pintou uma imagem distorcida do envolvimento de Plant na criação do álbum. Na realidade, os primeiros dias do Led Zeppelin foram caracterizados por um processo de composição altamente colaborativo. George Case, um escritor sobre o assunto, enfatiza que a ideia de que Plant não estava ativamente envolvido na formação do cenário musical da banda é absurda. Entretanto, a natureza restritiva da rede contratual deixou Plant oficialmente sem reconhecimento por suas contribuições criativas para um dos álbuns mais famosos e celebrados da história do rock. No auge de 1970, Robert Plant se viu imerso em uma vida que parecia idílica. Como vocalista da banda de grande sucesso Led Zeppelin, ele se deleitava com a euforia do triunfo musical. Ao mesmo tempo, ele abraçava as alegrias da vida doméstica, tendo recentemente se casado com Maureen Wilson e dado as boas-vindas a uma filha chamada Carmen. Sua existência harmoniosa se desenrolava em uma fazenda serena na Inglaterra rural, adornada com a presença reconfortante de um cachorro de estimação e algumas cabras. No entanto, esse quadro tranquilo estava prestes a ser abalado pelo primeiro de dois angustiantes acidentes automobilísticos quase fatais. O Irish Times relata um capítulo pungente da vida de Plant durante o julgamento por violação de direitos autorais em torno da icônica música Stairway to Heaven. O julgamento, movido pelo espólio de Randy Wolf, o vocalista da banda Spirit, foi marcado por revelações surpreendentes. Durante os procedimentos, Plant foi confrontado com a alegação de que havia comparecido a um show do Spirit e até mesmo participado de uma partida de sinuca com um dos membros do Spirit. No entanto, Plant afirmou com veemência a impossibilidade de ter roubado qualquer elemento da música do Spirit, citando um motivo alarmante. Ele não se lembrava desses eventos. Seu depoimento se desdobrou como uma história trágica de apagamento da memória, tecida a partir de um traumático acidente de carro. Plant contou as horríveis consequências do acidente, detalhando como Maureen, sua amada esposa, sofreu uma fratura no crânio e ele também ficou com as cicatrizes da colisão. Parte do para-brisa ficou enterrada no topo da minha cabeça, disse ele ao tribunal. A gravidade do acidente havia se tornado um apagador temporal, limpando os eventos que ocorreram antes dele. O impacto na memória de Plant foi tão profundo que ele não conseguia se lembrar de ter assistido a um concerto espiritual ou de ter participado de um jogo casual de sinuca. A vida de um cantor profissional é uma dança delicada, um ato de equilíbrio perpétuo em que as tensões sobre o corpo, especialmente o sistema respiratório, a garganta e as cordas vocais, estão sempre presentes. Embora os vocalistas inexperientes possam inadvertidamente submeter suas vozes a um estresse indevido, os profissionais experientes aprendem rapidamente a importância primordial de preservar seu instrumento vocal para uma carreira duradoura e frutífera. No entanto, o preço dos holofotes é evidente nas jornadas de muitos cantores renomados que, apesar de sua diligência, se viram diante do bisturi do cirurgião. A cirurgia das cordas vocais para remoção de nódulos tem sido um recurso comum para cantores que lutam contra as exigências físicas de seu ofício. Entre os nomes ilustres que se submeteram a esses procedimentos estão Julie Andrews e Meghan Trainor, ambas emblemáticas da árdua jornada para manter o dom da música. A lista se estende a Miley Cyrus, Adele e Justin Timberlake,
indivíduos cujas lutas para recuperar suas vozes após a cirurgia foram registradas nos anais da história musical. No caso enigmático de Robert Plant, a linha do tempo de sua cirurgia nas cordas vocais permanece envolta em incertezas. Embora o momento exato em que ele se submeteu ao procedimento seja elusivo, o New York Post afirma que isso aconteceu, deixando os fãs especularem com base em mudanças perceptíveis na qualidade vocal de Plant. Os anos de 1972 e 1973 surgem como as conjecturas mais comuns, pois os entusiastas percebem uma transformação notável no estilo de cantar de Plant após a cirurgia. O consenso é que ele pareceu se afastar dos uivos primitivos que caracterizavam grande parte de seu trabalho anterior, adotando uma abordagem aparentemente menos aventureira. A complexidade de identificar o momento da cirurgia é agravada pelo álbum do Led Zeppelin de 1975, Physical Graffiti. O álbum apresenta uma mistura de faixas gravadas ao longo de vários anos, mesclando gravações contemporâneas e anteriores. Essa complexidade torna uma comparação direta entre o álbum e o trabalho anterior de Plant, um intrincado quebra-cabeça para fãs e historiadores da música. O zênite da supremacia do Led Zeppelin em 1975 estava prestes a inaugurar uma nova era, com uma turnê e um álbum muito aguardados, solidificando seu status como a maior banda do mundo. Aproveitando a onda de uma turnê monumental que não apenas cativara o público, mas também enchera seus cofres com uma riqueza considerável, o Led Zeppelin estava preparado para perpetuar seu impulso sem precedentes. No entanto, por obra do destino, uma tragédia ocorreu em 4 de agosto, lançando uma sombra sombria sobre as ambições da banda. Em um carro alugado na serena ilha de Rhodes, Robert Plant, o carismático vocalista, ocupava o banco do passageiro. Atrás do volante estava sua esposa, Maureen, com seus filhos, Carac e Carmen, aninhados no banco de trás ao lado de um amigo. Em um instante, o carro saiu da estrada, passando por cima de um parapeito antes de encontrar um poleiro abrupto em uma árvore. As consequências foram muito angustiantes. A perna direita de Plant sofreu o impacto, quebrada em vários lugares. Maureen, inconsciente e sangrando, e as crianças também foram vítimas da violenta colisão. O socorro demorou a chegar, deixando a família ferida presa nos destroços por horas. Quando Plant finalmente saiu das garras do hospital, ele estava confinado a uma cadeira de rodas, um símbolo pungente do preço físico cobrado pelo acidente. Carac tinha uma perna quebrada e Maureen carregava o peso de um crânio fraturado. A mera sobrevivência de todos os envolvidos foi nada menos que uma reviravolta milagrosa do destino. O sonho de outra turnê se desintegrou diante dessa calamidade. Sem se deixar abater, a banda se reuniu para criar seu álbum de 1976, Presence. Entretanto, o processo de gravação foi prejudicado pelo espectro da tragédia. Plant, confinado a uma cadeira de rodas, percorreu o estúdio para fazer seus vocais, um testemunho de seu compromisso inabalável, apesar da turbulência física e emocional. As letras do álbum, um reflexo das batalhas internas de Plant, ecoaram o profundo impacto do acidente, mergulhando a música em um tom sombrio e melancólico. Em 1977, o Led Zeppelin se viu na árdua tarefa de recuperar sua proeza musical depois de um semi-intervalo forçado em 1975, motivado pelos ferimentos angustiantes de Robert Plant em um acidente de carro. Quando saíram desse período de relativa dormência, o cenário do mundo da música havia passado por uma transformação com a ascensão do punk rock, lançando uma sombra sobre o álbum de 1976 do Led Zeppelin, Presence, que foi visto como uma modesta adição ao seu ilustre catálogo. Buscando reafirmar seu domínio, a banda embarcou em uma turnê mundial, determinada a recuperar seu título de maior banda do mundo. No entanto, suas aspirações sofreram contratempos iniciais quando Robert Plant perdeu a voz por várias semanas, o que levou ao adiamento das datas da turnê. Sem se deixar abater, eles finalmente pegaram a estrada em abril, na esperança de recapturar a magia que havia definido seus primeiros anos. A tragédia aconteceu com uma reviravolta cruel em 26 de julho de 1977. A Ultimate Classic Rock relata a sequência de eventos de partir o coração de Robert Plant. A primeira ligação telefônica deu a angustiante notícia de que seu filho, Carac, não estava bem. A segunda ligação, recebida pouco tempo depois, trouxe a revelação devastadora. O filho de 5 anos de idade de Plant
havia sucumbido à doença. Apenas uma semana antes, a filha de Plant, Carmen, havia lutado contra um vírus estomacal, mas conseguiu se recuperar. Quando Caraque adoeceu, a princípio foi percebido como uma recorrência do mesmo vírus. No entanto, a gravidade da doença atingiu Caraque com força implacável. Diante dessa tragédia, Plant tomou a decisão angustiante de abandonar a turnê imediatamente e voou de volta para casa para ficar com sua família em luto. Como era de se esperar, o restante da turnê foi prontamente cancelado. O Led Zeppelin, que já estava lutando com a tarefa de recuperar seu legado musical, agora enfrentava um desafio ainda maior: lidar com a profunda dor que envolvia uma de suas figuras centrais. A perda repentina de Caraque marcou um capítulo pungente na história da banda, alterando para sempre a narrativa de sua luta para recuperar o ritmo musical. Robert Plant deixou uma marca indelével no setor, com seu papel de vocalista de uma das mais bem-sucedidas bandas de hard rock, o Led Zeppelin, e sua subsequente carreira solo, que se estendeu por 4 décadas e eclipsou seus 12 anos com o lendário grupo. Entretanto, em meio à brilhante trajetória de sua jornada musical, há um capítulo pungente marcado por uma tragédia pessoal e uma profunda reavaliação das prioridades da vida. Em 1977, um ano que deveria ter sido um triunfo para o Led Zeppelin, que buscava recuperar sua proeza musical, a tragédia atingiu o mundo de Robert Plant com força devastadora. Seu filho de 5 anos, Carrick, ficou gravemente doente e, apesar dos esforços para salvá-lo, sucumbiu à doença. A perda foi um golpe insondável que abalou os alicerces da existência de Plant e o levou a pensar em um afastamento drástico do mundo da música. Como Plant revelou a Louder, a profunda dor e a reflexão sobre o mérito de sua vida o levaram a considerar seriamente a possibilidade de deixar o cenário musical para trás. A ideia de se dedicar mais à realidade de sua família, especialmente de sua filha e de seus entes queridos, tornou-se uma força irresistível em seus pensamentos. Em suas próprias palavras, ele pensou em se drogar, uma admissão clara que sugeria as profundezas de seu desespero e o desejo irresistível de estar com sua família em luto. A decisão de se afastar do Led Zeppelin e do setor musical parecia iminente para Plant durante esse período sombrio. Sua jornada de busca da alma, no entanto, deu uma guinada fundamental com a intervenção de seu confidente mais próximo, o baterista John Bonham. Plant conta que Bonham, seu melhor amigo, desempenhou um papel crucial ao convencê-lo a perseverar na música e no Led Zeppelin, apesar da dor aguda da perda que ameaçava extinguir sua chama criativa. A profunda conexão entre Robert Plant e John Bonham, o estimado baterista do Led Zeppelin, é anterior à ascensão meteórica da banda. A camaradagem entre eles começou em 1965, quando Plant, com apenas 17 anos de idade, cruzou o caminho de Bonham. Juntos, eles emprestaram suas habilidades musicais a 2 bandas nos anos seguintes, a Crawling King Snakes e a Band of Joy, revivida por Plant em 2010. Quando Plant recebeu a oferta para assumir o papel de vocalista do Led Zeppelin em 1968, ele não hesitou em recomendar Bonham para as funções de baterista, consolidando a jornada colaborativa dos dois dentro do que se tornaria a maior banda do mundo. Apesar do sucesso alcançado pelo Led Zeppelin, a tragédia aconteceu em 24 de setembro de 1980. John Bonham, conhecido por seu consumo excessivo de álcool, foi dormir após uma noite de bebedeira e tragicamente se engasgou enquanto dormia. O virtuoso baterista, com apenas 32 anos de idade, sucumbiu a essa morte prematura. A perda foi devastadora para Plant, que, conforme relatado pela On Stage Magazine, compartilhou anos depois: "Ele era um amigo muito, muito querido, do qual sinto falta todos os dias." O impacto da morte de Bonham reverberou por toda a estrutura do Led Zeppelin, deixando uma marca indelével na psique de Plant. Apesar do clamor persistente por uma reunião do Led Zeppelin ao longo dos anos, a dor inabalável de Plant pelo falecimento de Bonham foi um fator decisivo para impedir esse renascimento. Conforme revelado pelo filho de Bonham, Jason, a Billboard, Plant disse: "Eu amava demais o seu pai. Quando seu pai nos deixou o mundo. Foi o fim do Led Zeppelin." Em 1968, em meio à ascensão do Led Zeppelin, Robert Plant deu um passo importante em sua vida pessoal, casando-se com Maureen Wilson. Sua ligação, no entanto, é anterior à ascensão meteórica da banda, já que eles se cruzaram pela primeira vez em 1966. A Rocks Off Magazine
destaca o papel crucial de Maureen no apoio a Plant durante seus primeiros dias de músico em dificuldades, com seu trabalho de enfermagem sustentando-os durante os desafios da jornada de um artista desconhecido. O amor de Plant por Maureen ficou evidente em sua dedicação à música Thank You no Led Zeppelin II, uma declaração pungente e pública de seu afeto e compromisso. Maureen acompanhou Maureen na turnê inicial do Led Zeppelin, mas à medida que a família aumentou com o nascimento de sua primeira filha, Carmen, ela passou a ficar em casa com as crianças, enquanto Plant continuava a fazer turnês. Apesar dos esforços de Plant para ser um pai e marido dedicado, as exigências de sua carreira musical representavam uma distração formidável. Em uma entrevista para Louder, Plant reconheceu o conflito, afirmando: "Passei muito tempo tentando ser um pai decente, mas ao mesmo tempo me sentia muito atraído pelo que estava fazendo no Zeppelin." O casal enfrentou uma tragédia inimaginável em 1977, quando seu filho de 5 anos, Karak, faleceu repentinamente de um vírus estomacal. A perda devastadora fez com que Plant pensasse em abandonar sua carreira musical, um testemunho do profundo impacto da tragédia em sua vida. Apesar dos desafios contínuos, Maureen e Plant seguiram em frente, dando as boas-vindas ao filho Logan em 1979. No entanto, o peso da perda pessoal e o impacto da carreira em ascensão de Plant afetaram o relacionamento do casal. Em 1983, o casal tomou a difícil decisão de se separar e se divorciou oficialmente. Plant nunca se casou novamente, carregando os ecos dos anos tumultuados e da perda de partir o coração no pano de fundo de sua história pessoal. A essência de um cantor está em sua voz, uma personificação de sua essência e identidade vivas. Para Robert Plant, cuja proeza vocal está entre as mais icônicas da música rock, a fragilidade da vida foi destacada de forma gritante quando confrontada com uma ameaça ao seu instrumento. Como muitos artistas, Plant, conhecido por sua natureza autocrítica, admitiu abertamente que achava horríveis muitos de seus primeiros vocais nas músicas do Led Zeppelin, conforme compartilhou com o The Guardian. No entanto, o capítulo mais pungente da jornada vocal de Plant se desenrolou no início da década de 1970, quando ele foi submetido a uma cirurgia para remover nódulos de suas cordas vocais, um procedimento não incomum entre os cantores, mas que tem o potencial de encerrar uma carreira de cantor. Ainda há debates entre os fãs do Led Zeppelin sobre se essa cirurgia causou uma mudança perceptível nos vocais de Plant. No entanto, Plant conseguiu superar esse obstáculo e continuou sua carreira de cantor. A resiliência de sua voz prevaleceu, permitindo que ele enfrentasse os desafios impostos pela intervenção cirúrgica. No entanto, a história teve uma reviravolta de tirar o fôlego no início da década de 1990. Conforme relatado pela Alternative Nation, Plant procurou orientação médica e recebeu um prognóstico assustador. Ele foi informado de que perderia a voz em poucos meses, o que o deixaria incapaz de falar, muito menos de cantar. Refletindo sobre essa terrível revelação em 2019, Plant expressou o profundo impacto de momentos como esse, afirmando: "Quantas vezes você acha que perdeu a voz, você acha que ela se foi?" Há um certo número de cantores que foram tão duros consigo mesmos que isso se perdeu para sempre. Após a dissolução de seu casamento de 15 anos com Maureen, em 1983, Robert Plant passou a namorar. No entanto, ele nunca encontrou uma conexão que rivalizasse com a profundidade do compromisso que havia experimentado com sua ex-esposa. Em 2010, Plant deu um passo musical significativo ao decidir reviver um de seus primeiros grupos, o Band of Joy. Durante essa revitalização, ele trouxe novos músicos, incluindo a cantora e compositora folk Patty Griffin, que se juntou a ele como cantora de apoio. A conexão do casal foi além do âmbito pessoal, pois eles colaboraram no álbum Band of Joy, lançado em 2010. No entanto, apesar da base aparentemente sólida, o relacionamento tomou um rumo inesperado em 2014, levando à sua dissolução. Plant, profundamente afetado pelo rompimento, tomou a decisão pungente de voltar para a Inglaterra, depois de passar vários anos nos Estados Unidos com Griffin. Embora Griffin tenha optado por permanecer em silêncio sobre os detalhes do relacionamento e seu término, o impacto emocional sobre Plant é evidente. Em uma admissão sincera ao Louder, Plant compartilhou a ressonância emocional do rompimento, particularmente em seu álbum de 2017, Carry Fire. Ele disse: "Se você ouvir o álbum,
poderá me ouvir abrindo meu coração para quem estiver interessado. Porque é isso que eu faço, e não é fácil fazer isso. Acredite em mim. A música se tornou uma válvula de escape para Plant canalizar as complexidades da mágoa e os desafios de lidar com as consequências de uma conexão significativa e íntima. Plant canalizou as complexidades do desgosto e os desafios de lidar com as consequências de uma conexão significativa e íntima. O que você acha da vida trágica de Robert Plant? Deixe seus comentários na seção abaixo.